minha vida sem você não tem razão de ser, nem desistir. Pois nem mesmo vida há, se você já não está comigo. Mas é tão bom saber que você quis viver ao meu lado, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Quando te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. É difícil imaginar como alguém pode ficar distante de ti e vivendo na ilusão de um vazio coração tão longe, tão longe. Mas é tão bom saber que você quis viver ao meu lado, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Quando te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. Adoro tanto te amar, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A graça e paz em Cristo Jesus. Chegamos a mais uma alvorada no altar, mais um tempo, mais uma manhã na presença do Senhor. E eu quero convidar você a orar comigo neste momento, para que Deus nos abençoe nesses minutos que vamos estar juntos. Senhor, diante da Tua presença, preciosa presença, imprescindível presença, nós nos colocamos em oração e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra, da reflexão na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é a palavra cooperar, cooperar. E eu quero embasar a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje, no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos 17 ao verso 26, que diz assim: Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isto por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles,
pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. A palavra do Senhor hoje nos ensina muitas lições, mas eu quero me atentar para a palavra cooperar. Cooperar. Você já sentiu que alguém era um caso perdido? Que ele ou ela nunca iria para Cristo? Talvez um parente alcoólatra, um pai, um irmão ou um vizinho viciado em drogas, alguém com dor, com depressão, com vício ou com uma prática que o impedisse de conhecer a Deus? Você já sentiu-se assim? Diante de alguém que parecia ou que parece um caso perdido? A verdade é que ninguém está fora do alcance de Jesus. Quando um grupo de pessoas se reúne, cooperam uns com os outros para ajudar as pessoas sem esperança a encontrar cura, a tarefa fica menos difícil. Por isso que a palavra de hoje é a palavra cooperar. Cooperar. Quando nós estamos juntos numa causa, muitas vezes podemos confiar na fé dos outros quando começamos a duvidar, a fraquejar na nossa fé. Esse texto que nós lemos registra uma grande história de um pequeno grupo de amigos que se uniu para levar um amigo paralítico aos pés de Jesus. Uma pessoa que tinha suas limitações, seus sofrimentos, mas que tinha grandes amigos que se uniram e cooperaram uns com os outros para levar esse amigo em comum até a presença de Jesus. Nessa história, quando nós olhamos, nós percebemos ao menos 7 características desse grupo de amigos que Deus usou para curar, resgatar, alcançar e libertar aquele paralítico. E eu quero ater com você a essas características que nós vemos claramente nesse texto. Deus quer que eu e você cooperemos, nos unamos para levar outros até a presença de Jesus. A primeira característica que nós vemos aqui nesse texto, a primeira virtude que nós vemos aqui nesse texto desses 4 amigos é a compaixão. Aquele homem, esse paralítico do texto, foi curado porque seus amigos se compadeceram por ele, se importavam com ele, tiveram compaixão dele. Tudo começa quando nos preocupamos com as pessoas que estão sofrendo. Romanos capítulo 15, verso 2 diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Deus usou esses homens do texto, esses amigos, porque eles eram sensíveis à necessidade daquele amigo em comum. Ele também me usará e te usará quando nós não estivermos preocupados com as nossas próprias necessidades e começarmos a nos preocupar, a nos importar mais com os outros do que com a gente mesmo. Uma outra característica muito importante que nós vemos nesse texto é a fé. Aqueles homens, aqueles amigos do paralítico, eles acreditaram, eles criam que Jesus curaria o seu amigo. Lucas capítulo 5, verso 20, você percebe que Jesus, olha o que o texto diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Não foi a fé do paralítico que o levou a ser curado, foi a fé dos amigos do paralítico, foi a fé deles. Quantas pessoas você conhece que estão paralisadas, que não podem crer em Deus, que estão sem esperança? Aí é o momento em que nós devemos crer por elas. Creia por essas pessoas, essas que parecem que não têm outra chance, não tem como elas mesmas crerem. Creia por elas, como esses amigos.
Rick Warren certa vez escreveu: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar a nossa mensagem, mas não tem defesa contra as nossas orações. Uma outra característica, além da que nós vimos, a compaixão, a fé, uma outra característica desses amigos é a ação. Não adianta só sentir compaixão, não adianta apenas ter fé se ela não é acompanhada de uma ação. Você perceber, se você notar nesse texto, você vai perceber que esses amigos não apenas oraram por aquele amigo em comum, por aquele amigo doente, eles não apenas se compadeceram daquela pessoa, eles não apenas creram no lugar daquela pessoa, mas eles agiram. Aquela pessoa estava paralisada, ela não tinha condições de ir sozinha até Jesus. Então aqueles amigos se dispuseram a se unir e agir em função de ajudá-lo. Não basta, meu irmão, minha irmã, apenas orar por alguém que está sofrendo. É preciso agir, nós temos que agir. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 14, verso 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Existem, meus irmãos e minhas irmãs, muitos exemplos na Bíblia de pessoas que levaram seus amigos até Jesus. Muitos deles. André, que levou Pedro até Jesus. O próprio Mateus, que levou Jesus para sua casa e convidou seus amigos para estarem com ele. Zaqueu, a mulher samaritana, depois que ela se encontrou com Jesus, ela levou essa mensagem a todos os outros. Deus quer que nós hajamos também. Deus espera uma ação nossa nessa situação. Mas nós temos uma outra palavra, uma outra qualidade muito importante, que é a persistência. Persistência. Todos nós, muitas vezes, desanimamos tentando levar a nossa família, amigos, vizinhos e conhecidos até Jesus. Mas nós não podemos desistir. Você tem alguém que você conhece, familiar, conhecido, vizinho, amigo, talvez membro da sua casa, que mora na mesma casa sua, que você acha uma pessoa muito difícil de levar até Jesus? Não desanime. Não desanime. Os amigos daquele paralítico não permitiram que as dificuldades os desencorajassem. Não se importaram com as dificuldades, com a multidão. Não se preocuparam que a multidão estivesse entre eles e Jesus. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Me lembrei de uma palestra que o Winston Churchill foi chamado para fazer para os soldados que estavam para enfrentar ou para lutar na Segunda Guerra. E ele foi convidado para estar lá. E ele então foi até o palanque, o lugar onde ele ia falar. E ele disse apenas 3 palavras, ou 3 frases: não desista, não desista, não desista. E ele saiu aplaudido, porque essa é a palavra que aquelas pessoas precisavam ouvir. Essa era a palavra que aqueles soldados precisavam ouvir. Não desista. Talvez seja essa palavra que você tenha que ouvir hoje. Não desista, não desanime, persevere, lute, siga em frente. No momento certo, Deus agirá. Ele tem o tempo dele de agir. Uma das maneiras principais que o diabo usa contra nós é o medo do fracasso. Provérbios 29 e 25 diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Precisamos redefinir o pecado. Aliás, o fracasso. Fracasso é desistir. Enquanto você não desistir, você não fracassou. Provérbios 24:16, a primeira parte diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas tem uma outra característica muito importante que nós vemos naqueles amigos: a inovação. Esses amigos do paralítico se atreveram a fazer algo diferente. Eles inovaram.
É bastante inovador subir num telhado e abri-lo para descer aquele homem até Jesus, você não acha? Eles não desistiram, eles inovaram, eles foram criativos, eles não voltariam sem levar aquele homem até Jesus. É bastante inovador. Imagine a bagunça que aqueles homens fizeram. Jesus pregando dentro da casa e de repente a sujeira começa a cair e o teto é aberto e aquele paralítico desce até a presença de Jesus. O ministério é complicado porque envolve pessoas. Pessoas que não saem da caixa não estarão dispostas a serem inovadoras e instrumentos do Senhor para levar outros até Jesus. Mas nós vemos uma outra característica, a cooperação, que é a palavra de hoje, cooperar. Obviamente, esses homens, amigos do paralítico, trabalharam juntos para levar o seu amigo em comum até Jesus. Eles tiveram que chegar a um acordo. Era um trabalho muito difícil para uma pessoa só fazer. As pessoas vêm a Cristo mais rapidamente quando nós nos unimos, cooperamos uns com os outros na mesma causa e no mesmo propósito. Juntos somos mais fortes. Rupertus Meldenius disse uma frase assim: nas questões essenciais, unidade; nas questões de dúvida, liberdade; e em tudo, amor. Uma comunidade solidária que coopera é uma poderosa testemunha de Jesus. E tem uma última característica que eu vejo nesse texto que aqueles amigos tinham, que é o sacrifício. Você já se perguntou quem pagou o teto depois dessa história? Quem pagou as despesas para o conserto daquele teto, daquele telhado? Eu acho que foi aquele grupo de amigos. Eles não apenas quebrariam e deixariam para outra pessoa consertar. Seja tempo, dinheiro, esforço ou qualquer outra coisa, sempre há um custo para trazer alguém para Jesus. Talvez seja necessário você sair da zona de conforto. Imagine só aqueles homens, talvez estivessem fazendo as suas coisas do dia a dia com seus familiares e de repente um procura o outro e fala: nós precisamos levar aquele amigo até Jesus, nós ficamos sabendo que Jesus está aqui por perto. Então eles deixam aquelas coisas pessoais de lado, se unem, fazem esse sacrifício dos seus gostos pessoais para levar aquele amigo até Jesus. Aqui está uma lição. Lucas 16:9 diz assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Devemos, meu irmão, minha irmã, estarmos dispostos a fazermos sacrifícios se nós quisermos ser agentes de cura no mundo. Devemos cooperar uns com os outros se quisermos levar aqueles sem esperança até Jesus. E eu concluo com algumas perguntas para você pensar. O que você está disposto a fazer para levar o sem esperança até Jesus? Aquela pessoa que você vê que não tem esperança, que você acha que não tem o que fazer mais. O que você está disposto a fazer por ela? Segunda pergunta. Você está orando por alguém que está ferido? O que você pode fazer na prática, além de orar, para ajudar aquela pessoa a ser curada, a ser libertada, a restaurar aquele relacionamento, a liberar aquele perdão? Você já pensou em desistir de alguém? De que formas podemos encorajar um ao outro quando nos sentimos desmotivados pelas dificuldades? Quais as pessoas por quem você orou ou testemunhou para que Deus salvasse? Quais são as pessoas pelas quais você tem orado, se dedicado e pedido que Deus transforme as suas vidas? Eu quero convidar você a orar agora, neste momento, por essas pessoas. Deus nos desafia a nos unirmos como igreja, a cooperarmos uns com os outros, para levarmos outros a conhecerem esse Jesus que mudou as nossas vidas.
E eu quero que você coloque agora diante do Senhor as pessoas pelas quais você tem orado, que na sua opinião não tem o que fazer a não ser uma ação sobrenatural de Deus. Deus quer usar a sua vida de alguma forma. De alguma forma, Deus quer ver em você essas qualidades, a compaixão, a fé, a ação, a persistência, a inovação, a cooperação e o sacrifício para levar esses que você ama até Jesus. Vamos orar. Coloque os nomes das pessoas pelas quais você tem orado agora diante do Senhor. Senhor, eu venho colocar essas pessoas, Senhor, pelas quais temos orado, que para nós parecem sem esperança ou que são causas perdidas do ponto de vista humano. Mas o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. O maior milagre que o Senhor pode fazer é transformar um coração, mudar a mente, salvar uma pessoa. Por isso eu peço, Senhor, alcance essas pessoas às quais nós temos orado. Nos dê oportunidades de falar do Teu nome, da Tua salvação, de compartilhar a fé que nós temos, de compartilhar a transformação que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus, visita cada irmão e cada irmã, Senhor, cada pessoa que está assistindo agora. Nos ajuda a cooperarmos uns com os outros para levarmos os nossos amigos até a presença de Jesus, para levarmos aqueles a quem nós amamos à presença salvadora de Jesus. Em nome dele, de Jesus, que nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus nos convida para sermos luz. Seja luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele também disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e que Deus te ajude, nos ajude a juntos cooperarmos, a nos unirmos, a levarmos outras pessoas até Jesus. Um abraço. Me faz um carinho, me aqueça em seus braços, me empresta teu ombro, para que eu possa chorar. Sem você não sou nada, meu mundo é deserto, meu caminho é incerto, longe de você. Se eu andei tão errante, é porque não sabia que você sofria ao me ver assim. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus.